Então, agora a gente vai ver algumas misturas no nosso dia a dia. Tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Vai ser uma atividade avaliativa, tá? Então, quero que vocês observem se essa mistura ou não mistura. Então, agora nós vamos fazer a primeira mistura a partir da água. Como vocês vão ler depois, a água por si só, ela já é uma mistura, não aquela que vem lá do poço, né? Quem não precisa tratar, quem pega direto do poço ou da fonte, ela é uma água pura. Mas aqueles que pegam, como nós que pegamos da Kazan, ela é uma água tratada. Então, ela recebe cloro e flúor. Então, ela já não é uma água pura, ela já tem uma mistura. Então, eu vou colocar aqui, vou começar a nossa mistura. Então, eu vou colocar a água, uma quantidade de água. Nessa primeira mistura, nós vamos ter aqui água, vinagre, vocês podem escolher, tá? Vinagre tinto, o que vocês tiverem em casa. Pode ser vinagre tinto, vinagre de maçã, vinagre branco. Vocês é que vão escolher o que vocês vão fazer para essa experiência, tá? Então, vocês vão colocar ali um pouquinho de vinagre na mistura, né? Um pouco de vinagre. Precisa agora mexer e observar. Primeira coisa, vamos observar o que foi que mudou. Tem que observar o que mudou. Mudou a cor da água? O vinagre se misturou na água? Então, assim, eu não posso responder para vocês. Vocês vão ter que olhar e dizer se o vinagre se misturou na água, o que foi que aconteceu. Na verdade, eu até vou dar uma dica. Primeiro, antes de eu colocar, a água, ela tem alguns aspectos. A água, ela não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Quando eu coloquei a água aqui dentro, ela tinha esses 3 aspectos. A partir do momento que eu coloquei o vinagre aqui dentro, o que foi que aconteceu com essa mistura? Será que alterou esses 3 aspectos? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que olhar é isso. Outra coisa, o vinagre se misturou na água? Ou ele ficou no fundo? Ou ele ficou em cima? O que foi que aconteceu com esse vinagre? Depois disso, eu vou acrescentar o óleo, tá? Um pouquinho de óleo. Não precisa muito, tá? Também vou dar uma leve mexida, não precisa mexer muito, tá? Também, ó, observa o que foi que aconteceu de novo. Sempre tem que observar em relação à água. O óleo se misturou com o vinagre e com a água? O que foi que aconteceu? Então, vocês vão olhar tudo isso, pode deixar descansar, vocês podem fazer a experiência logo pela manhã, assim que vocês acordam. Não façam sozinhos essas 3 experiências, peçam ajuda para a mamãe, o papai ou quem costuma fazer as atividades com vocês, tá? Não façam nenhuma experiência sozinhos. Pode dar alguma coisa errada ou vocês vão utilizar os ingredientes lá da mamãe e ela não vai gostar. Então, sempre conversem com um adulto, peçam ajuda para um adulto. Deixem até no final da tarde para vocês verem o que vai acontecer com cada uma das experiências, tá? Deixa descansar para depois vocês poderem escrever. Vamos para a próxima experiência, então. A próxima experiência também nós vamos iniciar com a água, também ela não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. É a água que veio lá da torneira, da Kazan, só com cloro, com flúor, né? Aqui, olha, eu peguei para minha segunda experiência, ó, pedrinha brita,
tá? Pedrinha da brita fina. Quem não tiver, pode pegar uma brita grossa. Quem mora no interior pode pegar cascalho, ou mesmo outras pedrinhas, desde que caiba no vidro que vocês vão fazer a experiência. O que eu quero saber de vocês? Nós vamos colocar a brita aqui dentro. O que eu quero que vocês observem? Se essa pedra que nós vamos colocar aqui, se ela se mistura na água, tá? Será que ela mistura na água? Será que se nós deixarmos aqui até amanhã, até depois de amanhã, daqui 1 ano, será que ela vai se misturar na água? Ou será que ela não se mistura? Tá? Então, isso que eu quero que vocês observem. Nós vamos deixar só 1 dia. Então, aqui, ó, essa segunda mistura, então, a água com a pedra, só de olhar assim, misturou ou não misturou com a água? O que aconteceu com a pedra? Ficou por cima? Ficou por baixo? A pedra é mais leve ou é mais pesada que a água? Depois, nessa mistura, eu vou acrescentar aqui, ó, terra, tá? Vou colocar aqui, ó, umas 2 colheradinhas, ó, de terra. E vou mexer, ó. O que aconteceu com a terra? Na água, a terra misturou ou não misturou com a água? Ó, a terra misturou? Não misturou? Será que tem cheiro? Mudou a cor? O que foi que aconteceu nessa mistura? Então, também eu quero que vocês observem em relação à água. Lembrem que nós colocamos a água aí dentro, ela tinha 3 aspectos. Será que manteve esses 3 aspectos? Então, essa é a nossa segunda mistura. Vamos para a nossa terceira mistura agora. A nossa terceira mistura, de novo, a água da torneira, nos seus 3 aspectos, sem cheiro, sem cor e sem sabor. Primeira coisa que eu vou colocar, ó, 2 colheres de chá, ó, de açúcar. E vou mexer bem, ó. Será que o açúcar, ele se mistura na água? Eu consigo ainda ver o açúcar agora? Mexer bem, 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 bem. Depois de bem mexido, eu ainda consigo ver o açúcar? Será que a água ainda consegue, a água ainda mantém, olhando assim de fora, ela tem ainda os 3 aspectos? O açúcar ficou em cima, ficou embaixo, o açúcar é mais leve, o açúcar é mais pesado, eu ainda consigo ver o açúcar na água, ou eu não vejo mais nada, ele se misturou totalmente? O que foi que aconteceu com esse açúcar? Tá? Depois disso, eu vou acrescentar nessa mistura café. Ó, café. E vou mexer bem. Qualquer tipo de café, tá? Mexe bem mexidinho. Agora sim, ó, em relação à água, o que foi que aconteceu com essa água e com esse café? O café se misturou na água? O que aconteceu? Será que mudou a cor dessa água? Será que mudou o cheiro dessa água? Será que alterou o sabor dessa água? Então, é isso que eu quero que vocês observem nessa terceira experiência também. Então, nessa terceira experiência teve açúcar, café e água.